Um cliente pediu uma homepage para uma empresa de contabilidade. Não tinha um site, as redes sociais quase não existiam, então eu tive que ir buscar informação a fóruns, reviews e tudo o que eu conseguisse encontrar online sobre eles. Fazer pesquisa de mercado, análise de concorrência, criar a estrutura, fazer o copy. O prazo que eu costumava dar para este tipo de trabalhos era de 2 semanas, mas eu consegui finalizar em 60 minutos. Não foi o ChatGPT a fazer tudo sozinho, até porque se fosse o resultado ia ser genérico e absolutamente inútil. Foi uma combinação de frameworks de copywriting com inteligência artificial. E é exatamente isto que a maioria dos professores não está a ensinar. A maioria diz-te para abrir o ChatGPT, fazer uma pergunta, esperar que a magia aconteça. Só que isto não é ensinar a usar IA. Isto é fazer perguntas a um motor de busca mais caro. E eu faço uma coisa ligeiramente diferente. Vou mostrar-te o quê e porquê. O meu primeiro trabalho quando eu saí da universidade em 2013 foi em tradução. Foi um pequeno projeto, uma pequena empresa que eu abri. E eu lembro-me perfeitamente de quando o Google Translate começou a melhorar. De repente toda a gente dizia a mesma coisa. Que os tradutores vão desaparecer, a tecnologia vai substituir tudo. Para que é que se vai pagar a alguém se a máquina faz de graça? E sabes o que é que aconteceu? Os tradutores continuam cá. As ferramentas ficaram melhores, o mercado mudou, mas as pessoas que sabiam pensar, as que percebiam contexto, cultura, nuance, essas continuaram a trabalhar. As que só passavam o texto de um lado para o outro é que perderam espaço. Porque esse trabalho a máquina realmente faz, e faz muito melhor do que um humano. Eu guardei esta lição, sem saber que ia precisar dela anos mais tarde. Avançam uns anos, e nessa altura já tinha saído de uma dívida de 50 mil euros, já tinha construído a escola de copy, já tinha mais de 500 alunos, as coisas estavam a funcionar. E depois, o ChatGPT apareceu. E aconteceu exatamente a mesma coisa que tinha acontecido com a tradução. Toda a gente entrou em pânico, porque os copywriters vão desaparecer, a inteligência artificial escreve tudo, para que é que vamos pagar alguém? E eu fiz uma coisa que muita gente achou estranho. Eu aumentei os preços dos meus serviços. Eu naquela altura estava a receber mensagens no Instagram a perguntar se eu estava a ajustar os preços, ou seja, se eu estava a baixar. E eu respondi, não, os meus preços aumentaram. E sabes qual é que foi a reação? Os meus clientes, as pessoas com quem eu fazia reuniões, contratavam o meu serviço, as pessoas que efetivamente me pagavam, não é? Nenhum deles questionou. Nenhum disse, isso é caro, a inteligência artificial faz. Quem questionou foram os outros profissionais, as pessoas que se sentiam ameaçadas. Pessoas que olhavam para a inteligência artificial e viam um substituto em vez de uma ferramenta. E isso confirmou-me o que eu já suspeitava desde a tradução. Quem entende o valor do pensamento humano, paga. Quem só vê a execução entra em pânico. Mas uma coisa é achar que a inteligência artificial é útil. Outra coisa é precisar dela para sobreviver. Em 2025, a minha vida mudou completamente. A minha filha nasceu, a Luciana, a minha esposa, que era uma parte muito presente na empresa, deixou de o ser, e de repente eu tinha que fazer o que antes fazíamos as duas, mas sozinha, como recém-nascida em casa. E eu tinha duas opções. Ou reduzia o negócio, tinha menos alunos, menos projetos, menos tudo, ou encontrava uma forma de fazer mais com menos. E foi aí que a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta interessante e passou a ser a razão pela qual o meu negócio continua a existir. Neste momento eu sou, na prática, uma empresa de uma pessoa. Tenho a escola de copy, tenho uma segunda empresa de serviços, tenho CopyOS, crio conteúdo, dou formação e tudo isto só é possível porque a inteligência artificial me permite fazer em horas o que antes demorava dias. Mas, e isto é um ponto muito importante que eu quero que tu prestes muita atenção, não é porque eu abro o ChatGPT e faço perguntas, é porque eu aprendi a usar a inteligência artificial de uma forma específica. E foi uma aprendizagem que demorou. Vou mostrar-te aqui como é que foi. Quando eu comecei a usar a inteligência artificial, eu fazia o que toda a gente faz. Eu abria o ChatGPT, escrevia uma pergunta e esperava que ele me respondesse da forma mais inteligente possível. Afinal, chama-se inteligência artificial. E às vezes ele até respondia bem, mas na maioria das vezes o resultado era meh. Era genérico, não tinha personalidade, não tinha direção. Aquele tipo de texto que tu lês e pensas, isto podia ser de qualquer coisa, sobre qualquer pessoa, sobre whatever, era isso que eu achava. E eu também pensava que o problema era a inteligência artificial, que simplesmente não era boa o suficiente, não era assim tão inteligente, não é? E eu vou dar-te um exemplo concreto disto que eu te estou a dizer. Imagina que tu és ou fazes gestão de redes sociais e tu precisas de ideias para conteúdo. Então tu vais ao ChatGPT e dizes, eu sou gestora de redes sociais, dá-me 15 ideias para conteúdo. E ele até te dá as 15 ideias. Tecnicamente ele cumpriu. Mas se tu olhas para aquelas 15 ideias, a maioria são genéricas. São ideias que qualquer pessoa teria. Não tem a ver contigo, não tem a ver com o teu cliente, com o público dele. Não são sobre nada específico. Agora, imagina que em vez disso, tu dizes à inteligência artificial quem tu és. Para que cliente é que estás a trabalhar, que tipo de público é que ele tem, qual é que é o objetivo de conteúdo, que tom de voz é que está a usar, que erros é que ele deve evitar. De repente, as 15 ideias que tu recebes são completamente diferentes. A maioria já é utilizável, algumas até são melhores do que aquilo que tu terias pensado sozinho ou sozinha. A diferença aqui não tem a ver com a inteligência artificial. Tem a ver com a instrução que tu lhe deste. E foi aqui que eu tive o meu primeiro momento de, espera,
isto muda tudo. Eu percebi que existia uma forma de dar instruções à inteligência artificial, que existia uma estrutura. Chama-se Prompt Engineering e na altura, depois de eu perceber que existia, pareceu-me tão óbvio que eu quase tive vergonha de não ter percebido antes. Mas a verdade é que não era óbvio. A maioria das pessoas ainda está presa no dá-me 15 ideias. Ok, então eu acabei por aprendi, não é, o Prompt Engineering. Eu comecei a dar instruções melhores, os resultados melhoraram, mas melhoraram muito mesmo. Só que ela ainda falhava. Não era sempre, mas era o suficiente para me deixar frustrada. E eu demorei a perceber porquê. O que eu fazia era abrir um chat e tentar resolver tudo de uma vez. Eu queria que a inteligência artificial me fizesse pesquisa de mercado, me escrevesse o copy, me sugerisse uma estrutura da página, me desse ideias para o design, tudo dentro do mesmo chat, tudo ao mesmo tempo. Para mim fazia sentido, era uma única coisa, não é? E o resultado era uma confusão danada. A inteligência artificial perdia o fio, ela misturava informação, ela dava-me respostas que começavam bem, mas depois acabavam em absolutamente nada de concreto. E de repente eu percebi, isto é exatamente o mesmo erro que eu vejo nos meus alunos de copywriting. Quando um aluno tenta escrever um e-mail que faz tudo ao mesmo tempo, que educa, que vende, que entretém, que conta uma história, o e-mail não faz nada bem, ele fica confuso, genérico e fraco. A regra no copywriting é um copy, um objetivo. E a regra da inteligência artificial é exatamente a mesma. Um chat, um objetivo. E este foi o segundo momento em que eu percebi que o copywriting e a inteligência artificial tinham muito mais em comum do que eu pensava. As regras que eu já ensinava há anos, foco, clareza, uma mensagem de cada vez, elas eram exatamente as regras que faziam a inteligência artificial funcionar melhor. Então não era a inteligência artificial que precisava de melhorar, era simplesmente a forma como eu pensava sobre ela e como eu interagia com ela. Ao fim de meses a usar isto todos os dias, e eu estou a falar de uso intensivo, não é ir ao ChatGPT pedir receitas sobre o que quer que seja, eu comecei a reparar numa coisa estranha. Apesar de usar tantas vezes, apesar de ter os prompts bem desenhados, apesar de já ter o contexto detalhado, de já ter testado centenas de abordagens diferentes, o certo é que a inteligência artificial continuava a não acertar em pelo menos 50% daquilo que eu precisava. Não sem a minha intervenção. E aí eu percebi a terceira coisa. E esta foi a maior de todas. A inteligência artificial é genérica por natureza. Ela foi treinada com a internet inteira, ela sabe um pouco de tudo e muito de nada. E isso significa que o output dela, a resposta, vai ser sempre médio. Correto, talvez, mas médio. E quem é que transforma médio em eficaz? Quem é que sabe pegar num texto tecnicamente correto e torná-lo persuasivo? Quem é que sabe estruturar uma mensagem para que a pessoa certa sinta a coisa certa no momento certo? Um copywriter. Mas não é só isso. Pensa no que um copywriter faz todos os dias. Estrutura a informação, descreve com precisão, dá instruções claras, faz perguntas em vez de assumir. Isso é literalmente o que a inteligência artificial precisa para quem a usa. E foi aí que eu percebi que o copywriter nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Pelo contrário, o copywriter é a pessoa mais bem preparada do mercado para usar a inteligência artificial, porque já tem as competências que a inteligência artificial precisa, só não sabe que as tem. E é exatamente por isso que eu ensino os meus alunos a usar a inteligência artificial. Não é porque é moda, não é porque toda a gente está a fazer, é porque eles já têm a base. Eles só precisam de saber que a base que construíram para escrever é a mesma base que faz a inteligência artificial funcionar. É como tu teres passado anos a aprender a cozinhar e a perceber quais é que são os temperos que combinam melhor, que texturas funcionam, que sabores o teu público quer. E de repente aparece a Bimby. A Bimby corta, tritura, aquece, faz quase tudo em metade do tempo. Só que a Bimby não sabe o que cozinhar. Ela não sabe que o teu marido detesta coentros, ela não sabe que a tua filha é alérgica a amendoim, ela não sabe que aquele jantar é para impressionar e não ao despacha. Mas tu sabes. Quando eu percebi isto, que as minhas competências de copy eram exatamente o que a inteligência artificial precisava, surgiu uma pergunta. E se eu conseguisse meter isto nas mãos dos meus alunos? Não ensinar-lhes prompt engineering durante meses, não pedir-lhes para terem a mesma curva de aprendizagem que eu tive, mas dar-lhes uma ferramenta que já tivesse tudo isso por trás. Esta parte da história começa há mais de 2 anos. Eu já tinha na minha cabeça a ideia de um software que juntasse os frameworks de copywriting com a inteligência artificial. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia como funcionaria. Eu sabia que isto ia ajudar os meus alunos. Mas eu sou copywriter, eu não sou programadora. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria. Eu procurei alguém que pudesse construir isto por mim. E encontrei um programador. Aliás, era um dos meus alunos. Alguém que já conhecia a escola de copy, que percebia o que eu fazia, que sabia qual era o meu sentido de missão. Mas mesmo assim o projeto não avançou. Ele acabou por não conseguir dar continuidade. E o projeto morreu ali, ficou em stand-by. E eu fiquei com receio de tentar outra vez com outra pessoa. Porque, honestamente, as experiências que eu tinha, não necessariamente com ele, mas com outros profissionais técnicos, mostravam-me sempre a mesma coisa. É que as pessoas que estão do outro lado assumem coisas.
Em vez de perguntar, assumem que sabem o que é que eu quero. E o resultado acaba por nunca ser aquilo que eu tinha exatamente na minha cabeça. E isto, por acaso, é um problema que os meus alunos de copywriting conhecem muito bem. Quantas vezes é que um designer pega numa estrutura de página de venda e muda as coisas? Anda a mudar secções de um sítio para outro, troca a ordem, altera o layout, porque assumiu que sabia melhor, era assim que ficava melhor no design. E tu, copywriter, ficas a olhar para aquilo e pensar, então, mas eu escrevi aquela estrutura por uma razão. Cada secção estava ali porque tinha uma função na conversão. Então, durante 2 anos, a ideia ficou guardada. Eu sabia que queria construir, mas eu não tinha forma de o fazer. E no final de 2025, a inteligência artificial já tinha evoluído ao ponto de eu conseguir, com paciência, com tentativa e erro, com muita frustração, mas ela já tinha evoluído ao ponto de eu conseguir começar a construir coisas que antes precisavam obrigatoriamente de uma equipa técnica. E eu, uma copywriter, comecei a aprender o que era um deploy, o que era um commit, o que era um GitHub da vida, palavras que há um ano e coisas que há um ano me faziam sentir completamente perdida. E eu comecei a construir o CopyOS, sozinha. Não porque eu quisesse ser programadora, longe disso, mas porque a inteligência artificial me permitiu fazer algo que antes era impossível. Transformar o que eu tinha na cabeça em algo real, sem depender de outra pessoa que nunca ia perceber exatamente o que eu queria. Foi um sprint. Eu apresentei a primeira versão, nem estava funcional, era só um mock-up, uma coisa que funcionava, e apresentei-a num workshop aos meus alunos. E desde aí não parei. E agora vou explicar-te o que é o CopyOS na prática, porque não é um chatbot, nem é mais um site onde tu fazes perguntas à inteligência artificial. Lembras-te dos 3 momentos que eu te contei? Engineering, um chat, um objetivo, o copywriter que é a melhor pessoa para usar a inteligência artificial. Eu passei por essa curva de aprendizagem toda. Foram meses, centenas de testes, montes de tentativa e erro, tremenda frustração, mas tremenda mesmo. E depois eu pensei, eu posso ensinar isto aos meus alunos, já fiz um workshop sobre isso, mas a verdade é que nem todos conseguem estar ao vivo. Muitos não vão ver as gravações, vão surgir perguntas, e as coisas estão a evoluir tão rápido que aquilo que eu ensino hoje pode mudar daqui a 3 meses ou até 3 dias. Então, em vez de ensinar a curva de aprendizagem, eu metia dentro de um software. Os prompts já estão lá, a estrutura já está lá, os frameworks já estão lá, o aluno abre o CopyOS e interage como se fosse um chat normal. Mas por trás, toda a aprendizagem que eu fiz já está a trabalhar. É como o IKEA. Imagina que tu tens de montar um móvel sem instruções, não é? Tipo, tu vais tentar, pode correr mal, desmontas, voltas a montar. Ao fim de algumas horas, talvez alguns dias, em alguns casos, tu até consegues fazer a coisa, não é? Agora, imagina que alguém já passou por isso, tudo, não é? E criou um manual de instruções. Então, tu só abres a caixa, não é? Segues os passos, montas o móvel lá primeiro e está feito. Então, eu sou a pessoa que montou o móvel sem as instruções e o CopyOS é neste momento o teu manual. E agora vou-te mostrar na prática como é que isto funciona com um pequeno vídeo. Esta será a tua dashboard. Basicamente aqui tu tens quantos clientes é que estás a gerir, quanto copy é que já foi criado, quais é que são as outras gerações, os outros copies que tu podes criar, porque existem limites de utilização. Sempre que tu estás a utilizar o CopyOS, tu não precisas, ou sempre que utilizas um ChatGPT ou o Claude ou o Gemini para gerar copy e pagas essas ferramentas, tu podes perfeitamente deixar de as pagar, porque o CopyOS, ele faz exatamente essas coisas e ainda por cima é 100% especializado em criar copy e conteúdo. Ou seja, quem basicamente está a pagar essas plataformas somos nós. Depois, tens aqui os teus clientes, nós já criamos aqui o nosso cliente de teste, que é a Escola de Copy. Sempre que tu crias um novo cliente ou queres criar, clicas aqui para criar novo cliente, vais deixar aqui o nome do teu cliente, podes deixar se ele é avança ou one shot, se for avança, quanto é que ele te paga por mês, se for one shot, ou seja, só vais fazer um único trabalho para ele, quanto é que vai ser o valor total, podes deixar aqui o website como se quiser, e depois quais é que são as redes sociais em que ele está presente. Então, eu vou dar só aqui um exemplo, vou pôr aqui um. Depois vais ter que responder a estes 3 wizards, portanto, o tom de voz, a persona e as dores. Tens basicamente de ir respondendo a todas estas questões e no final ele vai-te gerar o teu novo cliente. Quando tu tens o teu cliente criado, é basicamente isto que acontece. Portanto, tu tens aqui as informações gerais, o setup que está no caso concluído, tens aqui o tom de voz que foi gerado, a persona que foi gerada, as 2 internas que foram geradas, e depois ficas aqui com um histórico de tudo aquilo que tu já criaste também. E é nesta parte do histórico que ele vai aprendendo. Por exemplo, este anúncio aqui eu já o rejeitei, então o CopyOS aprende que não deve fazer coisas daquelas. Neste aqui eu editei, então o CopyOS percebe que a primeira versão não estava boa, mas eu editei e ele aprende com a segunda versão. Este que aparece pendente é para eu editar, está aqui, editar, rejeitar ou aprovar. Sempre que eu edito, lá está, ele vai aprender com as coisas novas que eu vou trazer para aqui. Sempre que tu precisares de um feedback e gostavas que fosse eu a dar-te feedback, tu podes trazê-lo para aqui, porque isto basicamente está a ir beber de todo o feedback que eu já dei de copy nos últimos mais de 5 anos. Portanto, está tudo aqui, está tudo dentro do CopyOS, então tu podes simplesmente, como diz aqui, colar o email, anúncio, landing page ou o que quer que seja e carregas em analisar copy. Quando isto acontece, aqui vai-te aparecer toda a análise que eu faria.
Imagina que tu queres, não queres que seja 100% eu, mas tu queres mudar ligeiramente, ok? Então aqui deixa em branco para usar o estilo da Marisa, mas tu podes adicionar coisas. Podes dizer assim, olha, dentro do estilo da Marisa, ser menos agressivo, ou ser mais agressivo, ou ser mais simpático, ou adiciona mais informações sobre XYZ e guardas a configuração. Isto basicamente está a fazer com que o próprio CopyOS também aprenda com a forma como tu queres ter o teu feedback de copy. É isto, maltinha. É basicamente o sítio onde todos vocês conseguem criar copy para os vossos clientes, que vai ficando cada vez mais inteligente e cada vez mais facilitado, em vez de ficar cada vez mais burro e te dificultar cada vez mais a tarefa. Agora, se estás a pensar, ok, então agora que a IA vai mesmo substituir-me, né? Deixa-me contar-te uma coisa que aconteceu com uma aluna minha há uns tempos. Eu vou-lhe chamar Ana por questões de confidencialidade, só para não estar aqui a expor ninguém. A Ana veio ter comigo numa sessão de perguntas e respostas, nós fazemos-las de 2 em 2 semanas na escola de copy, e ela estava frustrada, porque ela tinha escrito um e-mail que não estava a converter. E ela sentia que estava a fazer tudo bem, e nós vimos que tecnicamente estava. O e-mail estava bem escrito, as regras estavam lá, a estrutura fazia totalmente sentido, mas a questão é que as vendas não estavam a aparecer. E então nós estivemos a analisar a situação. E quando eu olhei para o contexto todo, depois de lhe fazer algumas perguntas, o problema saltou-me à vista. E não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que ela tinha escrito, não tinha a ver com o e-mail. O cliente da Ana vendia um produto para empresários. Só que o problema era que o público ia desde empresários que estavam a começar até empresários com vários anos de experiência. Ora, os que estavam a começar, o que é que eles pensavam? Pá, é barato, o preço é baixo, eu quero é pagar pouco, para mim faz todo o sentido. Só que o negócio vivia maioritariamente daqueles que eram mais experientes. E esses olhavam para aquele preço e pensavam, se isto custa tão pouco, não deve valer muito. E eu sei isto porque eu própria sou empresária, não é? Então se alguém me apresenta um produto com um ticket muito baixo, com um preço muito baixo, eu penso, eu não quero, simplesmente investir bem o meu dinheiro, eu também quero investir bem o meu tempo, não é? E se alguma coisa parece pouco valiosa, eu não gasto tempo com ela, nem que seja grátis. E tu podes me estar a julgar neste momento, mas tu fazes exatamente a mesma coisa. Este é o típico, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Então eu disse-lhe, olha, o problema não é o e-mail, o problema é a oferta. O posicionamento e o preço estão a afastar exatamente as pessoas que deveriam comprar. Qual é o ponto aqui? E como é que as duas coisas acabam por se relacionar? A inteligência artificial podia ter escrito aquele e-mail na perfeição. Podia ter escrito até um e-mail tão bom ou melhor do que o da Ana. Mas nenhuma inteligência artificial do mundo olharia para aquele e-mail e diria, espera, o problema não é o e-mail, o problema é a oferta, o preço está mal, o posicionamento está mal. A inteligência artificial faz o que tu lhe mandas. Ela não te questiona, não diagnostica, só que tu sim. Então, e agora para responder à pergunta que tu queres saber, como é que eu passei de 2 semanas para 60 dias na prática? Na verdade foi um processo de apenas 3 passos. Primeiro passo foi a pesquisa. Então, antes de abrir qualquer ferramenta, a primeira coisa que eu faço é uma série de questões ao cliente numa reunião de Google Meet, não é? De 30 a 40 minutos. As perguntas são pré-definidas. O meu objetivo ali é que eles me digam o que nunca diriam a escrever um formulário. Eu quero descobrir ali quem é que é o público para este site, qual é que é o problema real que o serviço de contabilidade deles resolve, qual é que é a objeção principal, o que é que faz alguém hesitar antes de contratar um contabilista ou antes de o contratar a eles. E então, depois de reunir a transcrição, não é? Eu pego nessa transcrição, abro o Perplexity, que é uma inteligência artificial também, e eu uso a inteligência artificial para encontrar informação em tudo o que havia. Fóruns, reviews, plataformas, menções sobre a empresa, coisas que eu ia demorar dias a reunir, não é? E ele basicamente pega na transcrição e complementa com tudo o que há online. E inclusive dá para eu ter uma ideia da percepção que o mercado tem sobre a empresa. Isto tudo, ou seja, reunir a transcrição, Perplexity, não sei o quê, demora mais ou menos 10 minutos. O segundo passo é executar com a inteligência artificial propriamente dita. Então eu tenho o briefing, eu tenho a pesquisa, eu abro o software, eu respondo às perguntas que a ferramenta me faz, adiciono o briefing, adiciono a pesquisa também, seleciono qual é que é o framework certo, portanto ele já sabe o que é que tem que fazer, e a inteligência artificial consegue gerar um rascunho 55% a 65% a 60% bem feito. E depois o terceiro passo é o meu acabamento, o acabamento humano. Eu pego no rascunho e começo a ajustar. Porque nem sempre a inteligência artificial se adapta ao nosso país, então eu tenho que trazer essas adaptações. Adiciono os detalhes que só eu tenho percebido da conversa com o cliente e que têm a ver com questões assim mais de feeling, coisas que até possamos ter falado noutros contextos que não naquela reunião e naquela transcrição. Eu ajusto o tom que faça sentido para uma empresa de contabilidade que quer transmitir confiança e aqui temos mais 30 minutos. No total nós temos 60 minutos de trabalho. E o prazo que eu costumava dar aos meus clientes para este tipo de coisa era de 2 semanas. O resultado não foi pior, foi melhor, porque eu tive acesso a mais informação em muito menos tempo.
Talvez até demorasse menos tempo, inclusive, se eu já tivesse histórico no CopyOS. Só como é uma coisa one shot, é uma coisa de uma única vez, esse histórico não existe. Agora, antes de acabar, eu quero ser honesta sobre uma coisa. Porque seria fácil eu ficar aqui e dizer-te que a inteligência artificial é maravilhosa, que resolve tudo, que o futuro é absolutamente brilhante. Mas a verdade é que a inteligência artificial me assusta. Todos os dias. A velocidade a que isto evolui assusta-me. O que era verdade há 6 meses pode já não ser verdade hoje. Ferramentas que eu aprendi a usar desaparecem, mudam completamente. E há dias em que eu olho para aquilo que a inteligência artificial já consegue fazer e penso, pá, onde é que isto vai parar? Mas eu já vi este filme antes. E eu via com a tradução. Eu vi os mesmos medos, as mesmas manchetes, as mesmas previsões de que agora é que é. A tecnologia vai substituir tudo. E o que eu vi foi que as pessoas que aprenderam a usar a ferramenta ficaram mais fortes. E as que ficaram paradas a ter medo, essas foram as que ficaram para trás. Então eu tenho 2 opções. Eu posso olhar para a inteligência artificial assustada, meter o rabo entre as pernas, ou posso aceitar que as coisas estão a mudar e tentar perceber como é que isso me beneficia. E tentar ensinar os outros a fazer o mesmo também. Eu acabei por escolher a segunda. Todos os dias eu escolho a segunda. Mesmo com medo. Agora tu sabes como é que eu utilizo inteligência artificial, porque é que eu ensino os meus alunos a usá-la e o que é que um copywriter faz que nenhuma máquina consegue. Mas provavelmente ficaste com uma pergunta. Ok, mas quanto é que isto realmente dá para ganhar em Portugal? Eu fiz um vídeo onde eu desmonto os números reais, com impostos, segurança social incluídos, nada de fantasias, sem números americanizados e extrapolados, nada do género. Só precisas de clicar aqui para ver.